Agora, André, você está com um convidado por aí para falar dessa aprovação de Zanin, certo? Exatamente, Lívia. A gente está aqui com o senador Eduardo Girão, que é do Partido Novo do Ceará, representando nessa ocasião aqui a liderança da oposição no Senado. Senador, muito obrigado pela participação ao vivo do senhor. Primeiramente, gostaria de uma avaliação de forma ampla, geral. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa aprovação dupla aqui de Cristiano Zanin hoje? Bem-vindo mais uma vez, boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos vocês que estão aí no estúdio, Lívia, você que está nos acompanhando na Jovem Pan. É um dia que teve um impacto muito grande na sociedade brasileira. Aqui foi um cumprimento de tabela, né? Foi uma sabatina rápida em relação a alguns outros ministros que a gente pôde fazer perguntas, foi relâmpago. Se você comparar com a do André Mendonça, que foi a última, passou 6 meses quase esperando para sabatinar, perguntas fortes, um negócio até um pouco errado, agressivo. E hoje foi um mar de rosas, né? A gente viu ali poucos contundentes e 18 votos apenas da oposição, né? Isso é bom que fique muito claro para a população brasileira, que o Senado se curvou ao Lula. Mas a gente vai continuar combatendo o bom combate, nada contra a pessoa do Zanin. O erro está na indicação do presidente Lula, né, que colocou um advogado, um amigo pessoal, e que esse Senado possa, após essa repercussão negativa que está tendo na sociedade, e legítima, né, possa ter um processo de escolha diferente a partir de agora, estabelecimento de mandatos para ministro. É isso que a gente tem lutado e precisa do apoio da população para acontecer. Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Nas derrotas trazem muitas lições de vida para a gente. Temos um ministro, deve tomar posse daqui a pouco tempo, novo ministro Cristiano Zanin. Temos que desejar tudo de bom, orar por ele, né, porque vai ser um ministro, todas as autoridades são constituídas por Deus, e a gente esperar sabedoria, discernimento, algumas colocações que conseguimos extrair dele ali, que ele coloque realmente em prática e que tenha bom senso, seja realmente imparcial, cumpra o devido processo legal, que no Brasil hoje virou uma zorra. A justiça é de um homem só, com alguns ali dando uma cobertura, e a gente não tem aí uma segurança jurídica. Você pega um inquérito das fake news, um inquérito que já está aí há 4 anos, né? Sem fim, com a espada na cabeça de quem é opositor. Temos que acabar esse clima de guerra, buscar realmente a pacificação, que o Zanin, que foi aprovado pela maioria, possa ser um instrumento da construção da paz, o quê? Deixando cada poder no seu quadrado, fazendo o seu trabalho, respeitando, não vindo aqui dentro do Congresso Nacional legislar como o Supremo Tribunal tem feito com militância política e ideológica, né, nesse ativismo judicial desenfreado que a gente está vendo no Brasil, e é isso que está fazendo a sociedade acordar para esse tipo de coisa, se manifestar. Isso é positivo também, né, para que a gente possa mudar as coisas daqui para frente. Senador, durante a longa manifestação de Zanin ali, a Comissão de Constituição e Justiça, por meio da sabatina, ele acabou dizendo que não vai se posicionar, vai se declarar impedido nos processos dos quais ele foi advogado, principalmente aqueles que envolvem o presidente Lula. O senhor acredita nessa fala? Ele deve se posicionar dessa forma no STF? Como é que a oposição vai cobrar esse posicionamento dele lá na Suprema Corte? Olha, inclusive foi uma das perguntas que eu fiz, porque outros colegas questionaram e não ficou claro. Eu fiz uma réplica e fiz uma tréplica, acho que foi a única que teve, e eu pedi para ele deixar claro isso. Então ele disse que nos processos que ele foi advogado do Lula, ele vai se declarar suspeito, né, impedido. Agora, nos novos, ele disse que vai ver caso a caso. E eu fui além, perguntei sobre a questão da DPF, né, do recurso da JBS, né, e que ele foi advogado. E esse dinheiro, eu até falei, caiu de onde? Voltou de onde? Então, ele deixou dúbia a posição. Mas eu espero, repito,
né? O brasileiro está gostando de política, está acompanhando a política, e eu acredito muito na capacidade de reflexão do ser humano e respeitar realmente a Constituição, porque vai ficar feio, né? Certas posições onde ele pode ter um conflito de interesse com um cliente, com um ex-cliente, e votar. Isso não vai pegar bem, e eu espero que ele cumpra o seu papel como ministro do Supremo, que tome decisões corretas, a questão da vida contra o aborto, na questão das drogas, que está tudo sendo decidido no STF, está errado. Hoje ele falou, não, isso é papel do Congresso, e ele está certo. Se a gente quer pacificar o país, é respeitar os valores e princípios do povo brasileiro que estão na Constituição que nós fizemos, né, senadores e deputados, desde a Constituinte, e temos reafirmado aqui com projetos de leis sobre essas questões em relação à família brasileira. Senador, para a gente encerrar, agora há pouco eu estava lendo aqui algumas repercussões da base governista, do presidente Lula, e também as manifestações de alguns ministros, obviamente eles favoráveis à indicação feita pelo chefe do Executivo. Por outro lado, a gente não viu uma repercussão tão grande assim em relação à oposição. Por quê? A oposição ainda está formulando um discurso, ou realmente agora esse papel de oposição ao ministro do STF, Cristiano Zanin, vai ser deixado de lado agora, respeitando então o cargo dele? Não, a gente tem que respeitar o cargo, né? Isso aí, a gente precisa respeitar o cargo, é a maioria que define dentro das regras do jogo. Teve uma declaração do ex-presidente da República dizendo que é uma prerrogativa do presidente indicar. Isso gerou uma dubiedade, é óbvio que sim, mas é uma prerrogativa do Senado também barrar. Então dá para a gente ter uma noção de quem é oposição e de quem não é, né? Então a gente teve 32 votos para derrotar o Rodrigo Pacheco, agora em fevereiro. Já caiu para 18 para votar contra o Zanin, né? Então mostra aí que está tendo uma flexibilidade, e o povo está acompanhando isso. É importante que a gente, de forma democrática, a gente possa mudar aquilo, né? E eu estou vendo que as pessoas estão acompanhando, cobrando seus representantes, e isso vai acontecer. Eu deixei muito claro meu voto contrário desde o início. Na hora que chegou essa indicação aqui, eu falei, né, o princípio da impessoalidade é ferido de morte nessa indicação, né? E a gente tem 2 pesos e 2 medidas em certas situações. O Ramagem, por exemplo, não deixaram na época, o próprio STF. O caso do André Mendonça é diferente, porque o André Mendonça era um cargo institucional e ele foi avaliado como ministro ali e foi indicado. Esse caso, que já é matéria vencida, não adianta a gente chorar o leite derramado, vamos esperar que o ministro surpreenda positivamente, né? A gente pode ter esse tipo de situação, e eu prefiro acreditar na capacidade do ser humano de reflexão, desse momento que a gente vive no Brasil, que uma democracia jovem, mas que está sendo vilipendiada por aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição. Hoje nós temos um poder, que é o judiciário, que está acima dos demais, acima aqui do Congresso, acima do Executivo muitas vezes. O que preocupa nesse momento é um alinhamento que a gente vê ideológico, político, em alguns momentos do governo Lula com o judiciário. Mas nós vamos combater o bom combate com a ajuda da população brasileira, e eu tenho certeza que o destino desse país, mesmo que a gente esteja acontecendo essa provação muito grande para todos nós, né? Mas o destino desse país é estar no topo do mundo, um país que tem um povo maravilhoso, água, empreendedorismo, agronegócio nem se fala, possibilidade de turismo, que a gente possa colocar esse país mais cedo ou mais tarde onde ele merece. Tá certo. Senador, muito obrigado pela participação, boa noite, bom trabalho para o senhor. Lívia, a gente volta aí para o estúdio. Obrigada pela entrevista, André Anelli. Obrigada ao senador Girão também por ter participado. Qualquer novidade é só nos acionar, André. Bom trabalho para você. Vamos então às análises. Vou começar com a Dora Kramer. E eu quero analisar, Dora, justamente essa entrevista que Girão concedeu para a gente. Ao falar sobre essa aprovação dupla de Zanin, ele falou sobre aquela aprovação muito rápida no plenário do Senado, não na CCJ.
Se não me engano, foram 8 horas de votação, mas no plenário foi uma votação bastante acelerada. E ele disse algo no sentido de que foi uma votação para cumprir tabela. E eu me lembrei que falávamos recentemente sobre isso, que esse processo de votação, como você mencionou para a gente, ele começou a partir daquele momento em que o presidente Lula oficializou a indicação de Zanin para ser ministro do STF e daí então começou a peregrinação de Zanin para conseguir apoio entre os senadores. Agora nós tivemos 58 votos favoráveis a ele em plenário. O que você achou do placar? O trabalho foi bem executado? Foi bem executado. E ele começou antes mesmo da oficialização do nome, porque esse trabalho começa... Quando o indicado é, digamos assim, escolhido para a indicação, é porque já se sabe, o nomeante já sabe que o terreno é favorável. Esses 58 votos, a gente falava ontem, se eu não me engano, 55, né? 50, 55. A Yasmin chegou a mencionar algo em torno de 43 a 45, mas há algumas projeções, havia projeções que apontavam para 70 votos favoráveis. Pois é, não, mas aí também era otimismo demais. Muito otimismo. Agora, ele não bateu o recorde, tá? Até agora, os 60 votos do ministro Fux, que foi aprovado. Agora, eu queria trazer uma coisa aqui. Outro dia eu estava conversando, muito interessante, com um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal sobre essa indicação, essa questão de ser advogado e tal. Ele dizia, olha, não tem que prestar atenção no nomeante. Agora, não adianta, está feito, está aprovado, é ministro, tem que prestar atenção no nomeado, como é que ele vai se comportar. Não se pode fazer gratidão com a toga. Sabe quem era esse ministro, ex-ministro que falava? Carlos Aires Brito, que foi indicado pelo Lula e foi o ministro que, como presidente do Supremo Tribunal Federal, pautou o processo do mensalão. Foi ele que botou na agenda. É um exemplo da pessoa que não faz a gratidão com a toga. Por isso que eu achei interessante trazer a reflexão do ex-ministro Carlos Aires Brito aqui. É isso. Agora é a questão do comportamento do nomeado. É com ele. Boa lembrança, né? Ministro poeta, né, Dora? Isso. Agora você, Nelson Kobayashi, quero trazer uma questão um pouco mais técnica, aproveitando a sua especialização. Girão chegou a mencionar sobre um dos pontos mais discutidos, um dos questionamentos mais levantados durante a sabatina. Você chegou a falar sobre isso também, que foi a questão da suspeição. Como ele vai se posicionar, Zanin, diante de processos em que ele seja uma das partes, ou seja, processos, inclusive, nesse contexto, que envolvam o presidente Lula. Zanin chegou a mencionar que existe uma lei sobre isso que o impede de atuar em processos como esse, e Girão reforçou a pergunta dizendo o seguinte: em relação aos novos processos em que o senhor não atua como parte integrante desse processo, não atua na defesa, como vai funcionar? O senhor vai se declarar suspeito? A resposta foi: nesses novos processos que surgirão envolvendo o presidente daqui para frente, eu vou analisar caso a caso, mas ainda assim há restrições. Por exemplo, se a esposa dele atuar na defesa do presidente em algum processo, ele também deve se declarar suspeito, né? Como é que funciona isso? Pois é, a nossa lei processual, Lívia, tanto o processo penal quanto o processo civil, estabelecem critérios de suspeição e impedimento. São critérios que tiram o juiz da qualidade de julgador da causa. Na questão de impedimento, a gente tem na lei critérios objetivos, como, por exemplo, ter atuado no processo, seja como juiz em primeira instância e aí vira desembargador ou ministro, não pode atuar de novo no processo, seja como advogado, como no caso do Zanin, seja como perito ou qualquer outra forma de ator nesse processo de justiça. Impedimento. Então, nesse caso, desses processos em que ele já foi advogado, é impedido, tá claro. Já em relação à suspeição, o critério é um pouco mais subjetivo. É um critério, inclusive, mais aberto, é inclusive possibilitado ao juiz, ao ministro, nesse caso, se declarar suspeito por motivo de foro íntimo. Ele não precisa nem dizer por que ele está se declarando suspeito, como, por exemplo, na hipótese de a mulher ser advogada no processo ou ter atuado, ou por questão de relacionamento, de amizade, inimizade, qualquer que seja. E aí é aí que mora a dúvida, reside a dúvida. Será que nos processos futuros
eventuais que possam acontecer contra o presidente Lula, o Zanin, que não atuou como advogado, vai se declarar suspeito? Essa é a dúvida do senador Girão e de parte da oposição. Acredito que sim, ele se declarará suspeito porque é o que a prudência, a razoabilidade em relação a isso nos sugere, que haja impedimento nos casos em que ele já atuou e suspeição nos casos futuros eventuais que vierem a surgir que envolvam o atual presidente Lula.